Essa aula faz parte então, da nossa segunda unidade, né? A gente vai começar aí com alguns elementos sobre microbiologia. E só para a gente relembrar rapidamente, né, uma comparação entre os processos bioquímicos, que são os processos que a gente estuda nessa disciplina, e os processos químicos, que são os processos aí que vocês estão acostumados a ver durante todo o curso aí, né, de engenharia química de vocês. Só para lembrar, né, as diferenças. Bioquímicos aí, né, no caso dessa unidade, né, são decorrentes de atividade microbiana. Na primeira unidade, a parte das enzimas, né? Mas, em contrapartida, os químicos seriam decorrentes de reações químicas, né? Os bioquímicos apresentam catalisadores de alta especificidade, em contrapartida, os químicos apresentam catalisadores não específicos. Né? Os bioquímicos, a gente tem que trabalhar com condições mais brandas, né? De temperatura, pH, por exemplo. Nos químicos, a gente já consegue utilizar condições mais enérgicas, né? De temperatura, pressão, pH. Nos bioquímicos, a gente utiliza aí maiores volumes, nos químicos, menores volumes, e os bioquímicos requerem esterilidade, enquanto os químicos não precisam, né, de esterilidade. Vou falar desse aqui primeiro, depois eu volto para aqui, né? Aqui tem um esquema, assim, bem geral, né, do que a gente vai ver nessa segunda unidade e na terceira unidade, né? Aqui no centro de tudo, a gente tem aqui o bioreator, né, ou fermentador, onde a gente vai fazer o controle dos parâmetros do processo, né? E a gente tem vários quadradinhos aí entrando, né? E aqui tem um saindo. Então, primeiro aqui a gente tem o preparo do inóculo, né? Seria, você tem lá um agente microbiano, prepara o inóculo e inocula esse bioreator, né? A esterilização, tanto do meio, né? Que veio aqui, primeiro ele fala, né? Preparo do meio, então você vai colocar aí nutrientes. A nossa próxima aula é sobre meio de cultivo, tá? Então, você tem o preparo do meio, né, que são nutrientes, matéria-prima, solvente, e precisa ser esterilizado, né, na maioria das vezes, para ser inserido no bioreator. Também, né, a gente tem que se preocupar com o suprimento do ar, aqui ele colocou como exemplo o oxigênio, que também precisa ser esterilizado na maioria das reações, né, bioquímicas aí, das bioreações, entrando aqui, e como saída a gente tem aí recuperação e purificação do produto, né, sendo dividido aí, então, subprodutos dos resíduos, né. Então, a gente tem uma definição, né, de upstream process, aqui entrou, né, o tratamento da matéria-prima, então, aqui no meio a gente tem o processo, né, propriamente dito. Então, tudo que vem antes, né, esse tratamento da matéria-prima aqui, tudo que vem antes, né, é denominado de upstream process. Tudo que vem depois, né, desse processo, que seria realmente o agente conversor aqui, junto com o meio de reação, o reator, fazendo essa biorreação acontecer, né? Tudo que vem depois, né, ou seja, no caso aqui seria essa setinha saindo aqui, ó, né? Então, esses aqui, onde as setinhas estão entrando, né, são processos de upstream, e o que está saindo aqui, ó, como ele fala aqui, né, separação ou purificação do produto, já se denomina downstream, ok? Então, gente, a gente vai estudar cada um desses, tá? Uma aula é esterilização, outra aula é suprimento de ar, na outra aula recuperação e purificação de produto, numa outra aula, né, as diferentes formas de esterilizar um meio, numa outra aula, tanto o preparo do meio quanto quais as fontes aí, né, que vão te dar esses nutrientes, essa matéria-prima, ok? Esse slide aqui essa parte aqui de composição de meio, né, até um pouco repetitivo, mas ele traz outras coisas que a gente tem que controlar também, né? Então, além desses processos aqui todos, né, incluindo upstream e downstream, a gente também vê nessa unidade, né, os parâmetros operacionais aí, incluindo pH, controle de pH, controle de temperatura, agitação, aeração, mistura, né, concentração de inóculo, composição do meio. Então, nós vamos estudar aí todos esses parâmetros operacionais que envolvem aí o cuidado, né, com o bioreator, né, o controle dos parâmetros do processo mesmo, tá bom? Então, essa segunda e a terceira unidade vão incluir esses assuntos, certo? Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de um bioreator, visto que não temos um desse no laboratório, né, para vocês conhecerem, então eu vou ver se eu consigo vídeos também para disponibilizar para vocês, para ficar mais fácil, né, a visualização.
Então, aqui, ó, a gente tem, né, o bioreator, tá aqui, o meio de cultivo aqui, ó, na corzinha, né, meio marrom. Aqui a gente tem um motor, né, onde ele vai, e aqui dentro, ligado a esse motor preto aqui, você tem, né, as pás que vão girar aqui dentro para fazer a mistura, né, aqui embaixo, neste modelo específico de reator de bancada, né, que ele é menor, reator de bancada, ele tem aqui uma chapa aquecedora aqui, né, que vai estar fazendo o aquecimento, ao mesmo tempo para fazer o controle mais assertivo de temperatura. Vocês podem ver que ele é um reator encamisado, tá vendo? Então, um mais estreitinho aqui, ó, tá com esse meio marrom, dá para ver, né, aqui pela foto, ó. E aqui ele é um reator encamisado. Então, aqui fora, né, circula a água, né, mais fria, na temperatura que você também determina, para que, né, a chapa aquecedora que vai aquecer, essa água vai esfriando, e você consegue chegar na temperatura exata, né, melhor para o teu processo, para o teu micro-organismo. Né, já falei aqui da mistura, né, que esse motor aqui está conectado aqui a pás que vão ficar girando aqui. O que mais? Aqui você tem uma torre de controle, né? Aqui tem uma tela de controle, onde aqui você dá a entrada, né? De qual é a temperatura, quantos RPM você quer que fique a tua agitação, qual a temperatura, né, da água de resfriamento. Todos esses dados vão entrar aqui. Aqui você tem os gases, né? Então, por exemplo, né, pode ser que esse fermentador seja alimentado com CO2, por exemplo. Então, esses gases vão estar conectados aqui, né, através dessas mangueiras, ó, vocês podem ver. O que mais? Além da torre, né, de controle, a gente também tem, ó, todo o processo aqui no computador. Então, aqui você tem a coleta de dados, né, porque você tem os sensores, né, então você tem vários sensores aqui, ó, né, ligados, então, sensor aqui de temperatura, sensor de pH do meio, né, de oxigênio dissolvido. Então, você tem vários sensores aqui de espuma, tá? E eles são ligados aqui na torre, ó, todos esses cabos aqui, né, são ligados aqui nessa torre de comando e ela manda a informação para o computador. Então, veja aqui que você tem até um reatorzinho desenhado aqui, ó, porque é aqui que você vai ter a leitura desses dados que todos esses sensores aqui estão lendo para você, né, enquanto se faz a agitação. Entre outros controles, tá bom, gente? Mas a gente vai ver melhor na aula de controle na terceira unidade. Aqui é para vocês começarem a ter uma ideia do que a gente está falando, tá bom? Como eu tinha dito, esse aqui foi um reator, um bioreator de bancada, né, assim, olhando aqui, ele deve ter aproximadamente aí 2 a 3 litros, né. Aqui a gente já tem um bioreator maior, né, você veja que ele não está na bancada, ele está no chão, né, um reator desse aí pode variar aí de 15 a 20 litros, né, ele tem, né, jeito de ter aí 15 a 20 litros, só que assim, se repete, né. É claro que aqui você está, né, num tamanho maior, mas olha, você tem as linhas de gases aqui atrás, como você tinha no outro, você tem a torre, né, a torre de comando aqui, da mesma forma, com os sensores todos ligados a ela e ao bioreator, da mesma forma que você tinha lá no reator de bancada, e estão ligados ao notebook, aqui dá até para, ao computador, então aqui dá até para vocês verem melhor, ó, né, todos os dados, né, que podem ser lidos, ele pode ele te dá os gráficos, né? E você, por exemplo, você que vai dizer, eu quero que um gráfico com a medição de pH de minuto a minuto, ou de segundo a segundo, tá? Então, a gente é que determina isso aqui, tá bom? Que mais? Ele não vai ser encamisado, né? Ele tem uma outra forma de esterilização. Na verdade, esse aqui, a esterilização dele é em autoclave, né? O fato de ele ser encamisado é para manter a temperatura. E aqui você não faria esterilização em autoclave, ele tem a esterilização automática dele, certo? Bom, para vocês começarem a ter uma ideia, mas eu vou buscar vídeos para ver se fica um pouquinho melhor. Então, né, o que que eu tô querendo, onde que eu tô querendo chegar, né? Por que que a gente tem que aprender a controlar esses parâmetros operacionais? Né? Por que que é tão importante a gente pensar na composição do meio, como que eu controlo o pH, como que a temperatura vai mandar, né, vai interferir aí no crescimento do micro-organismo, como é que essa agitação e aeração, por que que ela tem que ser estudada, pensada e feita da melhor forma,
Por que eu tenho que fazer esses controles todos, né? Porque, olha, até tem um exemplo aqui, ó, a mesma espécie pode produzir compostos diferentes quando cultivada em diferentes condições nutricionais. Esse é só um exemplo. Mas além de poder, né, produzir compostos diferentes, você pode produzir mais compostos, menos compostos, né, em maior concentração, né, então, ou em maior velocidade, em maior produtividade ou menor produtividade, tudo isso vem desses controles que a gente tem, né, então a gente tem que estudar cada um, que é o que a gente vai ver aí na segunda e terceira unidade, para a gente poder controlar nos processos realmente, né, e aqui tem um exemplo assim mais drástico, né, em que um micro-organismo, a depender das condições, ó, então ele fala, né, a Saccharomyces cerevisiae, em condições anaeróbias, ela pode produzir etanol, né, em condições anaeróbias, porém com alta concentração de glicose, ela produz aí mais células, né, produz mais células também etanol. E em condições aeróbias, ela já vai focar mais mesmo na produção aí de massa celular. Então depende muito, né, dessas condições, né, no caso aqui ele está falando, né, da concentração de glicose mais alta e da condição ser aeróbica ou anaeróbica, né? Então a gente tem que controlar o ambiente, né, todas as condições para ter controle sobre a produtividade do nosso produto ou da nossa massa celular, tá bom? Então iniciando aqui um pouquinho, né, eu vou falar um pouquinho de micro-organismos, porque vocês viram aí, acho que do ensino médio, né, foi a última vez que vocês devem ter visto sobre esse assunto, então vamos fazer uma revisãozinha aqui rápida, né? Então, ó, os principais grupos de micro-organismos são protozoários, fungos, algas e bactérias. Os vírus, apesar de não serem considerados vivos, têm algumas características de células vivas e por isso são estudados como micro-organismos, né? O vírus consiste aí de uma molécula de ácido nucleico envolvida por uma cobertura proteica, o capsídeo, né? Agora, né, nesse tempo todo aí de coronavírus, né, vocês devem ter ouvido falar muito, né, do que consiste o vírus, né, na mídia, né? Os vírus são pedaços de DNA, entre aspas, pedaços de DNA ou RNA protegidos por uma capa proteica. Eles não têm capacidade de movimentação nem metabolismo autônomo, eles não têm metabolismo autônomo. Reproduzem-se por replicação numa célula hospedeira, então eles precisam do hospedeiro, né, animal, ou vegetal, ou micro-organismo aí, para poder replicar, certo? Podendo até sofrer mutações, tá bom? Passando aqui rapidamente pela classificação dos seres vivos, né, que agora a gente dá uma relembrada, olha o que esse slide traz, que a partir da descoberta e do início dos estudos dos seres vivos, ficou claro que a divisão dos seres vivos em dois reinos já era insuficiente, né? Então, antes era dividido aí apenas em reino animal e vegetal, né? E quando começou-se a estudar mais aí, viu-se que era insuficiente, né? E aí, em 1866, o zoólogo Haeckel sugeriu a criação de um terceiro reino, denominado protista. Esse aqui já seria constituído unicamente por seres unicelulares. Aqui já ia englobar as bactérias, as algas, os fungos, os protozoários, excluindo os vírus, que não são organismos celulares. Essa classificação até foi satisfatória, né? Até certo tempo, até que os estudos mais avançados sobre ultraestrutura celular demonstraram duas categorias de células diferentes, procarióticas e eucarióticas, tá? Em 1969, né, o ITER propôs a expansão da classificação proposta por Haeckel, baseado não só na organização celular, mas também na forma de obter o alimento, né? Então, a gente tem aí, né, a forma de se obter através da fotossíntese, aqui no reino planta, e reino fungo, a captação de nutrientes já seria por absorção, se eu não me engano, até esse slide aqui, ó, explica cada um, a gente já vai vir para cá. Então, por fotossíntese, por absorção ou por ingestão. Né? O reino animal já seria captação de nutrientes por ingestão, então ele separou aí. No caso, né, da nossa disciplina, os micro-organismos aqui são encontrados em 3 desses 5 reinos. Reino monero, né, que a gente tem bactérias e cianobactérias, reino protista, onde a gente tem algas microscópicas e protozoários, e reino fungo, a gente tem leveduras e bolores, né? E aí, já vindo aqui para esse modo, né, pelo qual o organismo obtém os nutrientes da sua alimentação, a gente tem lá a fotossíntese, absorção e ingestão. Fotossíntese, você já sabe, que é o processo pelo qual a luz fornece energia para converter CO2 em água e açúcar.
a absorção já é a captação de nutrientes químicos dissolvidos em água, e ingestão já seria a entrada realmente de partículas, a ingestão realmente de partículas de alimentos não dissolvidas. Então, né, em 1969, o ITA que propôs, né, que essa expansão, essa classificação aí, baseada aí na forma de se obter energia. Na classificação atual, a gente tem 3 domínios, né? Aqui a ênfase, a gente já tem aí muito de informação molecular, né? A gente teria 3 domínios, eucarióticos, né? Então, os organismos eucarióticos aí seriam organismos multicelulares, com extensiva diferenciação de células e tecidos. Quem que entra aqui? Plantas e animais. Ou unicelulares, com reduzida ou nenhuma diferenciação. Quem que entra aqui? Algas, fungos e protozoários. Temos também o domínio bactéria, onde a gente tem aqui organismos procarióticos, com composição química similar aos eucarióticos. Vejam que aqui na arqueobactéria, a gente também tem procarióticos, só que aqui na eubactéria a gente tem com composição química similar aos eucarióticos, a maioria, quem que entra nesse grupo? A maioria das bactérias são bactérias, e no caso dos procarióticos aqui do grupo de arqueobactéria, tem composição distinta, né? Já seria como exemplo aí organismos aí termoacidófilos, né, por exemplo, que suportam condições extremas de acidez e temperatura, por exemplo. E vamos ver agora a diferença, ó, nos próximos slides a gente tem aqui as células procarióticas e eucarióticas, tá? Só para vocês relembrarem aí a diferença, né? De uma forma geral, procariotos e eucariotos, né, de forma genérica, todas elas vão possuir membrana plasmática, né, que é essa estrutura que dá forma, protege e seleciona a entrada e saída, quem entra e quem sai, né? Quais substâncias vão entrar e sair pela célula. Também possuem aí, né? Tanto procariotos quanto eucariotos possuem de forma genérica um citoplasma, região que é uma região fluida na qual ocorre a maioria dos processos metabólicos e produção de diversas substâncias, e também tem o material genético, onde estão registradas instruções que controlam o funcionamento celular. Só que as células procarióticas são bem mais simples que as eucarióticas, né? Nessas, né, nas procarióticas, o DNA não está envolto por uma membrana, não há um núcleo definido. Olha aqui, ó, um desenho, né, dele representativo. Não há um núcleo definido pela carioteca, membrana nuclear. E podemos encontrar ribossomos dispersos, tá vendo? Ó, ribossomos dispersos do citoplasma. Externamente à membrana plasmática dessas células tem uma parede celular, né? As algas azuis são anofícias e as bactérias são organismos procariotos. Olha só agora a complexidade, né, como é bem maior das células eucarióticas, né? Elas possuem um maior tamanho e uma maior complexidade, né? Já começando pelo núcleo individualizado aqui, envolvido pela carioteca, representado aqui de azul. O citoplasma é interconectado por uma rede de tubos, né, e canais membranosos, e é onde são encontradas as organelas. Quem são os exemplos aqui de indivíduos aí eucariotos? Animais, vegetais, fungos, protozoários e demais algas, né? Por que ele fala demais algas? Porque aqui, ó, entram as algas azuis, né? E aqui as demais algas. Uma outra coisa que eu queria que vocês, né, lembrassem, né, que com certeza vocês estudaram lá na época do vestibular, né, até sempre que eu dou essa aula, o pessoal fala, né, que eles decoravam isso aqui como reficofage, né, para fazer o re aqui, fi de filo, o c com o aqui, có, fá, o g e o e, reficofage, né, todo mundo acaba lembrando isso aqui, mas da época lá, quando você estudava ainda para o vestibular. Então, vamos relembrar, né, sobre a classificação aí dos organismos, a taxonomia. O estudo da taxonomia é um sistema formal de organização, classificação e nomenclatura, que diz que, né, os organismos vivos são organizados em 7 níveis, que são esses aqui: reino, divisão, que também se chama filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Na hora que a gente vai fazer a nomenclatura, né, é uma nomenclatura binomial, ou seja, de dois nomes, né, sendo que o primeiro aqui é o gênero, e o segundo é a espécie, tá? Ele até define que a espécie, né, é uma coleção de cepas com características similares.
Cepa já é uma regrinha, né, que se você fala que ela é a mesma cepa, é porque elas são descendentes de uma única colônia, de uma cultura pura, tá? Veja que cepa não está aqui nos 7 níveis, tá? Cepa é uma definição. Quando você diz que, esse organismo é da mesma cepa que esse, é porque eles foram descendentes, aí eles saíram de uma única colônia em uma cultura pura, né? Então, ó, na nomenclatura, lembrem disso, né? Quando vocês encontram esses nomes aí, que até vocês ficam até com medo de pronunciar, né? Porque tem nome e sobrenome, né? Sempre que vocês fazem apresentação de seminário e tudo mais, vocês ficam com aquele medo de pronunciar. Então, por exemplo, aqui, ó, a Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces seria o gênero, Cerevisiae a espécie, tá bom? E como regra básica, né, quando vocês estão escrevendo isso, ou esse nome, né, essa nomenclatura binomial aí tem que estar sublinhada ou em itálico, certo? Então, qualquer trabalho, qualquer coisa, escreveu à mão, não tem como botar em itálico, sublinha. Né? Tá digitando, bota em itálico ou sublinha, tá bom? Como regra aí, né, isso aí vem desse sistema formal aqui que organiza, classifica, tá? E organiza a nomenclatura. Bom, a gente fica por aqui. Essa aula continua, vou fazer uma parte 2 dela, ok?